Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast MBCVcast. Falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E olha, o mês está se findando, já estamos iniciando, né? O quinto mês do ano e foi muito rápido. Mas eu quero continuar convidando você a fazer parte, né, do nosso podcast. Eu sempre estou dando oi para o pessoal, né? Nós temos ali cadeiras cativas. Temos cadeiras cativas do nosso MBCVcast. Né? Falamos sempre, a Blanca está por ali, temos sempre muitas pessoas ali. Mas semana passada uma pessoa me cobrou que eu não falo o nome da pessoa que também faz. Eu disse, mas tem que interagir. Eu não posso adivinhar que a pessoa está nos assistindo, né? Que é a Nela e a Rebeca, né? A sua neta. Estão sempre assistindo o MBCVcast. Então, um beijo para vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Então, toda segunda-feira pela manhã, nós temos essa conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, falamos sobre a vida, falamos sobre as coisas da vida e viemos falando sobre justiça, falamos sobre misericórdia, falamos sobre humildade e vamos dar uma continuidade aqui. Eu vou pegar um versículo, vou ler, aí nós vamos falando sobre as coisas do reino, dar continuidade naquilo que é necessidade para o presente. Então, talvez você hoje começou essa segunda-feira, uma semana talvez muito difícil para alguns, uma semana desafiadora, né? Então que a gente possa sempre ter uma palavra inspiradora. Seja bem-vindo, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo e abençoado dia. Nós estávamos falando sobre Miqueias, né, e a última fala que a gente teve foi sobre humildade, que o profeta recebe do Senhor uma palavra que ele deve andar humildemente com Deus. Mas tem uma palavra lá em Provérbios, capítulo 22, 4, que diz: o galardão, ou a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e glória. E vida longa. Riqueza, honra e vida, né? Então, acho que a gente tem muito para aprender sobre esse versículo, não só sobre humildade, né? A humildade, porque não adianta a pessoa viver em humildade, mas ela não honrar o Senhor. Né? Mas não tem temor. Aliás, a humildade que Deus pede é justamente a nossa submissão a Ele. Estarmos abertos para Ele, termos disposição de alma e de espírito para seguir suas instruções. Humildade não é escassez, não é pauperice, não é pobreza, não é desqualificação, não é viver com a cara no chão. Não, humildade é estar aberto para aprender. Humildade é ter disposição de alma e de espírito para obedecer. Humildade é estar sob a autoridade de alguém. Eu ouvi, pastor, esses tempos e eu achei assim, fiquei pensando sobre aquilo, né? Que deu um conceito sobre obediência, né? Que a gente sempre entende como obediência é fazer aquilo que é solicitado, mas a palavra obediência seria fazer aquilo que é solicitado, mesmo que você não queira. Aí se torna obediência. É obediência. É quando tu faz sem julgar. Isso. Sem julgar, porque a obediência é cumprir uma ordem sem questionar. Se recebeu a ordem e a ordem veio de cima, não temos que julgar, não temos que questionar, não temos que avaliar. Não. Isso, obediência realmente nos qualifica e reserva para nós também, pastora, um galardão, uma recompensa. E as melhores recompensas que a obediência constrói para nós é riqueza. Pois é, riqueza, honra e vida, né? Então, acho que alguém não se sente completo. Mas é o tripé da vida. Riqueza é um dos pilares.
honra é outro. E vida longa. Para que você quer riqueza? Segundo, para ser reconhecido, ser visto, ser importante. E o que mais que o ser humano necessita e luta para ter? Honra. Porque se a sua vida veio e vai e não deixou honra, não semeou honra e não foi honrada, não teve sentido. Não dá sentido. Então, a vida do ser humano, para ter sentido, é ela descobrir o que Deus gosta. E Deus gosta que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e que nós andemos humildemente com Deus. E cada uma dessas coisas, a prática da justiça vai te dar a justa retribuição. A prática da misericórdia vai cancelar o juízo, que por algumas coisas, por falta de conhecimento, de entendimento e também de disposição de alma, a pessoa cometeu, que um dia vai vir a conta. A vida não dá, a vida devolve. Então a misericórdia é um investimento de futuro que também serão os teus defensores no dia que tuas obras não boas forem julgadas. Porque quem usa de misericórdia terá um juízo com misericórdia. E a misericórdia é superior ao juízo. Ela triunfa. Ela anula juízo. Fala Tiago. E a humildade. Andar humildemente com Deus. Quem anda humildemente com Deus nunca se perderá. Nunca passará por privações. Nunca será desamparado. A nossa humildade faz com que conquistemos o reino para nós. E Jesus, quando estava sentado lá no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos ao derredor, e ele passou a ensinar, e ele começa o seu ensino em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, olha aí, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha como é lindo, até mesmo esses momentos de incompreensões que os filhos de Deus passam aqui na terra, eles estando debaixo da obediência a Deus, isso trará recompensa, trará consolo, trará riqueza, trará honra e trará longevidade de vida. Esses dias, pastor, eu estava ouvindo a história de um rapaz que é vendedor e ele parou assim nesses lugares onde os vendedores, o pessoal para assim, né, tipo Rosinha da vida, para lanchar.
E aí ele viu um outro vendedor, assim, que também estava fazendo negócio, sentou com o cara, começou a conversar, interagir. E ele perguntou, faz muito tempo que você vende? Daí ele disse, sim, faz uns 40 e poucos anos que eu vendo, eu comecei com 30 e poucos, né? Aí ele disse, tá, mas quantos anos o senhor tem? Ele disse, tem 91 anos E de ainda vida, trabalhando. trabalhando, firme, firme, né? Aí ele disse, nossa, irmão da igreja. Aí ele disse, nossa, mas qual é o segredo da sua longa vida? Aí ele disse, não me envolver com a vida dos outros. Que lição, hein? Que lição para alguns crentes, hein? Não me envolver com a vida dos outros. Porque a gente pode dizer, pastor, que é inevitável você passar por injustiças, você passar por um monte, essa vida que a gente tem, onde pessoas falam mal, onde tem fofoca, onde você se irrita com gente. É inevitável, a vida da gente é isso aí. Todo dia a gente tá, e agora parece que apertou mais ainda, mais confrontados todos os dias a gente é. Então, assim, é inevitável não se aborrecer, né? É inevitável. Uma vez nós éramos perseguidos, aliás, o ser humano era perseguido pelos males que praticava. Hoje, como o mal está prevalecendo e predominando no mundo, as pessoas que praticam o bem são as perseguidas. Sim, hoje quem é perseguido é quem pratica o bem. Né? Então, por isso que eu digo, é inevitável você passar por essa vida, seja quantos anos for, sem que você tenha as suas incomodações. Mas aqui ele está dizendo que o galardão da humildade, pastor, quer dizer, independente daquilo que vem externo para a tua vida, tu precisa manter a paz. Mas isso aí aí voltamos lá para quando a gente estava falando sobre as nossas emoções. Quem não tem as emoções dominadas vai ser dominado por tudo aquilo que é afetado de fora. Exatamente. O humilde, ele aprende, ele se submete, ele tem autodisciplina, ele estabeleceu limites. E justamente o galardão de quem é humilde, de quem estabeleceu limites para a sua vida, porque o humilde é aquele que reconhece, eu não sou ninguém sem Deus. E eu digo, eu sem a graça de Deus não estaria vivendo. Eu tirando a graça de Deus da minha vida, olha, eu não sei se sirvo para alguma coisa. Sim, porque a natureza carnal... A natureza humana, carnal, hereditária... floresce. É isso aí. E para você vencer a si mesmo, tem que ser humilde. Tem que morder a língua antes de falar. Tem que pensar. E, inclusive, para domar a humildade, se você é muito pronto para dar uma resposta, mantenha a sua boca cheia d'água. Manteiga com chimarrão. Mas esse é um gatilho, né, pastor? É um gatilho que o senhor sabe, né? Não sei se isso é real, né? Mas eu me lembro que a minha avó, quando a gente tinha um cachorrinho novo, atiçava o cachorro. Sim. E ela dizia que ela fazia isso, que é para o cachorro ficar bravo. Sim, exato. E hoje a gente vive um sistema que a gente é atiçado desde pequeno para dar a respostinha, para não ir para casa. E tem gente que se orgulha disso. Não, eu não vou para casa sem resolver as coisas. Eu quero resolver agora. E, infelizmente, aí começam as dissensões, as porfias, as brigas. E isso também, pastor... Por exemplo, nós podemos ver isso na internet, no meio gospel. No meio gospel tem um site, um canal, não é site, canal, que é Fofocas Gospel. Então, o que essa pessoa faz? Um desserviço para o evangelho. E é uma crítica.
é um desserviço para o evangelho. Porque essa pessoa se utiliza de um canal que alcança milhares, centenas de pessoas, onde ele só fofoca o que aconteceu entre os pastores da igreja. Só mostra o lado negativo. Só mostra o lado negativo. E aí quem não é cristão, já tá aí, ó. Eles mesmos estão dizendo quem eles são. Exatamente. Então, assim, a gente tem um gatilho para sempre ter que lutar, brigar, xingar, se revoltar. E aí a pessoa chega na igreja, pastor, ela chega com esse gatilho. Ela não vai mudar porque ela veio para a igreja, entende? Então, quando a gente fala de humildade, e o senhor viu que na mesma frase ali de Provérbios tem a palavra humildade e tem a palavra honra. Como galardão da humildade vem a honra, mas será que não se entra num círculo vicioso? Como eu tenho honra, eu me orgulho? É o perigo. É o perigo. Então a pessoa é humilde, ela vai sendo reconhecida, ela vai tendo honra e ela vai deixando aquilo entrar no coração dela e quando vê... É aí, pastora, que nascem os supercrentes. Ah, sim. Tá? Quando a pessoa crê, é abençoada e Deus começa a usar e ela se orgulha da humildade. Da humildade dela. Infelizmente, é isso aí mesmo. Uhum. Por exemplo, isso eu já passei por isso. O novo convertido, ele se orgulha de ter sido salvo e ter sido perdoado, dele pertencer a Deus, e aí ele começa a desrespeitar o seu próximo. Se achar melhor que o seu próximo. Ah, sim. Isso é muito comum hoje. Recorrente nas famílias onde só tem 1 ou 2 cristãos. Eu me lembro, quando me converti, eu era um adolescente, entrando para a fase da juventude, o meu pai não se converteu. Tu sabe, pastora, que eu comecei a desonrar o meu pai porque ele não era crente? Eu comecei a acusar ele, que ele ia para o inferno, que ele... Misericórdia! Eu... Na minha humildade de ter aceitado Jesus, mas a falta do entendimento da palavra levou-me a julgar, a condenar, a achar que agora porque não é cristão vai para o inferno? Quanto cristão vai para o inferno porque não obedece a palavra? E quanta gente lá fora não irá para o inferno porque tem princípios de vida? Tem temor. O assunto, assim, bem sério e para o nosso cotidiano, né, gente? Porque se nós fizermos uma avaliação todo dia, e a gente não está falando só de igreja, né, pastor, nessa questão aí de humildade, galardão de humildade. Da vida normal. É da vida normal, é no casamento, no relacionamento. Quantos relacionamentos hoje estão terminando muito rapidamente porque não existe a disposição de um dos cônjuges de se humilhar, de reconhecer seus erros, ou mesmo de enxergar que o outro tem necessidades, tem fraquezas e não estou disposto a viver isso aí. Ou seja, ou no trabalho. O chefe vem dar uma palavra, dar uma ordem, você, não concordo, não faz sentido para mim. É o que eu mais ouço, assim. Não faz sentido para mim. A falta de humildade diminui o amor. Anula o amor. Extingue o amor. Nossa. É um processo. Então a pessoa que não é humilde, ela não ama o seu próximo. Ela não serve, ela deixa de ser gentil. Ela deixa de dar a preferência. Um jovem que não é humilde desonra seu pai e sua mãe, desonra seus avós, acha que está na mesma linha de direitos, de conquistas. Hoje, qual é a criança, o adolescente, o jovem, mesmo para uma mulher grávida que está num transporte aí coletivo, que entra uma mulher grávida, dá o seu lugar para sentar? Nem enxerga, pastor. Nem vê, porque eles estão... E se alguém pedir, fechou o barraco. Tá? Pega fogo no barraco. Brigam. É uma bateção de boca. Quem é que trabalha nessa linha? É o inimigo de Deus. Se você está sendo incentivado para deixar de ser humilde, quero lhes dizer, tome cuidado.
É o inimigo que quer estragar o seu futuro, porque a falta de humildade é falta de recompensa na vida. É a humildade que constrói suas recompensas, seu galardão, o seu sucesso lá no final da jornada. Aí eu digo para os jovens, cuidado com os YouTubers. Cuidado com os coaches que estão utilizando a rede social para dizer para você que você pode, que você é, que você deve, que você é maior daquilo que você pensa, que você pode se empoderar, porque na verdade também é um desserviço. Muitos serviços que estão sendo oferecidos, de fato, tornam, nem vou dizer tornam, mas desviam a pessoa do propósito divino dela. E isso é tão sério. E a gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso fora das igrejas, né? Mas é um alerta, eu não sei, a gente está aí essa semana falando sobre isso. Gente, né, tem galardão para a humildade, tem galardão para o temor do Senhor, e esse galardão é tudo que todo mundo quer. É o sonho de consumo. Exatamente, essa é a palavra, o sonho de consumo de todas as pessoas. Mas não seria tão melhor compreender que dentro do reino de Deus tem tudo isso, né, pastor? Tem tudo. Infelizmente tem tudo. Lembro-me, até a própria igreja mudou. A igreja, 50 anos atrás, não tinha muitas, mas as igrejas eram avivadas. Havia mais curas, milagres. Havia muita graça. E há muita gente, famílias em necessidade, e sem precisar pedir, os membros daquela igreja levantavam e davam os seus lugares. Não, mas o senhor lembra, deve ser do seu tempo também. Não, a gente fala que parece que a gente volta lá. Quando ia a visita em casa, que o casal principal da casa dava seu quarto para as visitas. Eu fazia isso lá 50 anos atrás, eu já fazia isso. Dava o quarto, hoje, pastor. Mas barbaridade. É isso aí, o galardão da humildade e do temor a Deus. Por que eu devo ser humilde? Por honra a Deus. Uhum. A minha humildade, a primeira coisa que ela traz de benefício para mim é uma postura de honra. E olha que honrar o Rei do Universo tem significado. Olha o significado de honrar a Deus. Honrar o Senhor dos Senhores. Honrar o Criador. Honrar ao Pai de toda a criação. Isso, olha, é uma honrar. Uhum. Somos privilegiados. É um privilégio, minha gente, honrar a Deus. E não é privilégio honrar o pecado. Não é privilégio dar uma de machão, de soberbo, de sabidão, de insubmisso, de dominador. Isso é desonra. Mas a humildade é honra. E o Senhor mesmo diz: os que me honram serão honrados, mas os que me desrespeitam serão desmerecidos. Deus já havia falado isso através do profeta Samuel. Tremendo. Esses princípios de vida que a palavra de Deus nos dá. Uhum. Salomão também diz que a humildade vai adiante da honra. E quem vai com honra antes da humildade não segura muito tempo o lugar. Pois é lindo isso. Lindo, profundo. Pastor, estamos no finzinho. Quer deixar mais uma palavra para a semana? Olha, humildade se manifesta na maneira que damos a preferência. Vamos começar pelos mais velhos, pelas autoridades,
pelo significado, porque a palavra nos ensina algo tremendo sobre isso. Se eu dou um copo d'água, eu sirvo um copo d'água para um profeta, reconhecendo que ele é profeta, a palavra de Deus nos diz que eu receberei galardão de profeta. Tremendo. Se eu dou um copo d'água para um justo, na qualidade de justo, eu receberei um galardão de justo, embora não sendo justo, embora apenas cumprindo essa instrução divina que a humildade vai na frente para melhorar a vida. Isso aí, lindo. Deus abençoe. Até a próxima segunda. Até mais, gente.